momento, iremos trabalhar o vocábulo formal e análise mórfica. Diante dos morfemas, segundo Leonard Blufeld, haverá duas divisões, sendo as formas livres e as formas presas. Enquanto as formas livres serão independentes de outra, isoladas, dando continuidade, os vocábulos formais são divididos em o semântico, o mórfico e o funcional, sendo que os dois primeiros estarão intimamente ligados. Afinal, para haver sentido, precisa também o conceito de forma, e é a partir dele que conhecemos as divisões dos vocábulos formais, ou seja, os nomes, que como sabemos, representam coisas ou seres, os verbos, que são os processos, e os pronomes, que é caracterizado por identificar o ser no espaço. Há ainda, entre esses, uma divisão onde se classificam em substantivo, adjetivo e advérbio. Por fim, temos alguns vocábulos que servem como conexões entre nomes, pronomes e verbos, e que são denominados de vocábulos conectivos, e podem ser coordenativos ou subordinativos, onde serão encontradas as preposições e conjunções. Falando agora um pouquinho sobre o mecanismo de flexão, que nada mais é do que a diferença existente entre flexão, derivação, vogal, temática e desinência de gênero. No português, essas flexões elas servem para indicar os termos que indicam após o radical, por exemplo, como os sufixos flexionais ou as desinências. As noções gramaticais do verbo em português se dividem em dois morfemas flexionais, o de tempo e modo e o de número e pessoa. Rigorosamente, apenas o primeiro é propriamente verbal, porquanto o segundo serve para marcar a pessoa prenominal do sujeito. O morfema flexional propriamente verbal apresenta a acumulação das noções de tempo e modo. A noção de modo apresenta três especialidades: modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Os dois últimos assinalam uma tomada de posição subjetiva do falante em relação ao processo verbal enunciado. A noção de tempo em português apresenta no modo indicativo dois sistemas verbais possíveis. O primeiro opõe presente e pretérito, o segundo sistema opõe o futuro e o presente e o futuro e o pretérito. A flexão verbal ela é a variação do verbo em modo, tempo, nono, pessoa e voz do discurso. E essa flexão verbal, ela necessariamente ela tem que saber a conjunção dos verbos e é necessário também conhecer a semântica, ou seja, é necessário conhecer o sentido do verbo no discurso. E a gente pode dizer também que dentre todas as classes gramaticais, a que mais se apresenta flexões ela é representada pelos verbos. E essas flexões elas estão relacionadas em pessoas, que ela indica as três pessoas relacionadas ao discurso, representadas tanto no modo singular quanto no plural, que são as nossas conjugações verbais. E em número, que ela é representada pela forma pelo qual o verbo se refere a essa pessoa gramaticais, a essa pessoa na gramática, entendeu? E por meio dos exemplos e evidências podemos contestar que o verbo ele se encontra devidamente flexionado, tendo em vista as pessoas no discurso, o eu, o tu, o ele, o nós, o vós e o eles, que foi que a gente exemplificou lá em cima quando a gente falou tanto das pessoas quanto dos números. E também a gente vale ressaltar também a questão do tempo, que ele relaciona-se ao momento da expressão dentro da ação do verbo, denotando a ideia de um processo ora concluído. Já na questão do modo, o modo ele revela as circunstâncias em que o fator verbal ocorre,
como o modo indicativo, que ele exprime um fato certo e concreto, o modo subjuntivo, que ele exprime um fato hipotético ou duvidoso, e o modo imperativo, que ele vai exprimir uma ordem, uma expressão de um pedido. Ou seja, nessa questão do imperativo, ele vai ser tanto uma ordem quanto um pedido. Os padrões especiais dos verbos em português. Sobre os padrões especiais dos verbos em português, sinaliza-se a descrição dos verbos irregulares, que apesar de receberem esse nome, eles têm normas para tal. Essa irregularização pode ser referente ao sufixo flexional e também à mudança no radical. Isso vai contribuir para as noções gramaticais de modo, tempo e número pessoa. Essa mudança de radical é muito importante, pois com ela cria-se uma série de padrões morfológicos verbais. Em continuidade, falaremos sobre os sistemas de pronomes. Os mesmos se caracterizam pela noção gramatical em que ela consiste. Sendo assim, o sistema desses pronomes pode associar a uma ou mais pessoas. Neste caso, temos os pronomes do caso reto, como exemplo, nós, que constitui a primeira pessoa do singular ou a primeira pessoa do plural, tu, ou mais de um ouvinte na segunda pessoa do plural, e o exemplo de vós, todos os seres que ficam fora do eixo falante constituem a terceira pessoa do singular. Além do caso reto, temos os pronomes do caso oblíquo. Pode ser adverbal, usado como forma dependente junto a um verbo, podendo expressar fonologicamente uma próclise ou ênclise do verbo. Como exemplo, dos pronomes oblíquos, temos me, nos, te, vos, o, a ou lhe, os, as ou lhes. Quanto à colocação pronominal, elas podem ser divididas em três. São elas próclise, mesóclise e ênclise. A próclise é quando o pronome se localiza antes do verbo. Exemplo, ela sempre se recusa a sair com os amigos. Mesóclise, o pronome se posiciona no meio do verbo. Exemplo, ajudar-te-ei assim que puder. E nós temos o caso de ênclise, onde o pronome se posiciona depois do verbo. Exemplo, enviei-lhe o documento ontem.